Olá, que Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família. Estamos mais uma vez aqui no nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, Rio de Janeiro. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua palavra. Hoje o tema é a liberdade cristã. Vamos estudar, fazer uma leitura comentada de Gálatas, capítulo 5. Lembrando mais uma vez que Gálatas era um dos livros mais utilizados e citados na época da Reforma Luterana, justamente pela ênfase que ele dá à questão da fé em Cristo Jesus, um dos pilares da Reforma de Martim Lutero, e um dos pilares da fé cristã e da teologia da cruz. A fé em Cristo Jesus é a salvação. Cristo Jesus salvou a humanidade, e essa salvação vem a mim através do dom da fé, dom dado por Deus, que eu recebo no meu batismo ou ao ouvir a palavra de Deus. Nós cremos e ensinamos que a fé é um dom de Deus, um presente dado por Deus, não vem de nós mesmos, não é uma decisão própria de cada um de nós, mas é um presente que recebemos de Deus através do santo batismo ou do ouvir da palavra de Deus. Por isso, convido você, com muita devoção, a ouvir as palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas por Deus, a palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 5. Quero convidar você a ler o primeiro trecho do versículo 1 ao 6 do capítulo 5, Gálatas 5, 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar a toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. É muito interessante a gente fazer alguns lembretes aqui de contexto histórico. O apóstolo Paulo, primeiramente, se chamava Saulo, era um fariseu muito fiel ao que ele acreditava, zeloso em cumprir os costumes da fé judaica, do partido dos fariseus. Inclusive, ele tinha autorização e dedicou parte da sua vida a perseguir os cristãos. Então, ele, com muita força, por algum tempo da sua vida, defendeu o uso da lei e defendeu que a maneira de você estar próximo de Deus e agradar a Deus era pelo cumprimento da lei, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, de todas as leis ali, o que eles chamavam da lei de Moisés. E agora, depois da conversão, Paulo tem então um encontro com Jesus. Jesus vai até ele, o encontra na estrada de Damasco, derruba ele do cavalo, faz ele ficar cego, até parece, né, que depois dessa cegueira temporária, ele teve os olhos abertos, não só para enxergar o visível, mas pela fé, enxergar a graça de Deus, compreender qual é a vontade de Deus e como Deus se relaciona conosco. Então, depois de ele ficar um tempo meditando em Damasco, ele vai até Jerusalém, se apresenta aos discípulos, eles têm uma conversa, e ali eles definem algumas coisas em comum. E tanto para os apóstolos, quanto para Paulo, estava evidente e claro que nós não estamos mais debaixo da lei. Os cristãos não estão mais debaixo da lei de Moisés. Mas a vida do cristão ela é marcada exatamente por essa última frase que eu li do versículo 6. A fé atua pelo amor. A fé do cristão ela é ativa no amor. Portanto, eu e você não temos que fazer nada, quando a gente se fala cumprir a lei para agradar a Deus, porque é impossível. Porque Paulo destaca aqui que se você for querer
enfatizar um aspecto da lei, você tem que cumprir toda a lei. E o tempo todo. Ou seja, seria algo impossível para nós. Deus, sabendo disso, ele providencia a nossa salvação. E a salvação não vem pelo caminho da lei, mas sim pelo caminho da promessa. E Deus promete enviar o descendente da mulher. Esse descendente da mulher vem, é Cristo Jesus, e ele salva. E essa salvação nos é dada através da fé que nós temos nele. Então o recado é: não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Isso cabe para mim e para você também. Tome cuidado. Quando a gente coloca algumas condicionantes para a nossa vida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Cuidado, você está entrando de novo no caminho errado, o caminho do jugo da escravidão. Nem a circuncisão, nem qualquer outra lei que a gente chama cerimonial do Antigo Testamento, ela tem valor algum, porque a fé atua pelo amor. Nós somos livres, e essa liberdade nos chama uma liberdade para servir ao próximo. Vamos seguir a leitura do 7. Agora nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa para cumprir o nosso capítulo 5 de Gálatas. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou, do Espírito Santo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aí daquele, meu irmão, minha irmã, que fizeram um dos pequeninos tropeçar. Mas, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. A liberdade é limitada pelo amor. Há um título aqui da Sociedade Bíblica muito bem colocado a partir do versículo 13 até o 15. Porque vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Ou seja, por mais livre que a gente seja, a nossa liberdade, ela tem um limite, vamos dizer assim, que é realmente o limite que é o próximo. Eu não tenho o direito, por ser livre, de maltratar e ofender o outro. Então a minha liberdade, ela é marcada por ser uma liberdade que age, atua no amor, ativa em atos de amor e de bondade. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. Isso é muito evidente, meu irmão, dentro de nós. A velha natureza e a nova natureza. Como dizia o reformador, simultaneamente eu sou santo e pecador, e aí vive esse embate dentro de nós. A carne e o Espírito, a nova criatura e a velha criatura. E esse combate, ele vai existir todos os dias da nossa vida. E aí ele vai nos dando algumas dicas aqui para a gente enfrentar esse embate. Que a carne luta contra o espírito, diz ele no versículo 17, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Avalie a sua vida, veja se não está nesse caminho. Espero que não. E agora, em contraposição, no versículo 22, ele fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Já reparou que é verdade? Não há limite. Eu posso amar, ser bondoso, fiel, quanto mais melhor. Já para aquelas coisas, os frutos da carne, quanto menos melhor. Quanto mais eu fugir daquilo, melhor. E aí ele conclui no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Veja que a liberdade cristã é um presente dado por Deus. Ele nos liberta da condenação eterna. Ele nos liberta de viver debaixo do jugo pesado da lei, que sempre vai ficar me mostrando que eu sou imperfeito, que eu não consigo cumprir a lei, e isso vai me colocando um peso, vai me deixando culpado, vai me deixando com vergonha, talvez ao ponto de eu até me afastar de Deus, assim como Adão e Eva logo depois que pecaram. Já o Evangelho, que diz que eu sou aceito por Deus pela graça de Deus, que vem para mim através da fé em Cristo Jesus, eu fico em paz, porque eu sei que Deus já me perdoou. E agora, cheio desse perdão e desse amor de Deus que foi tão grande que enviou Jesus Cristo, eu sou chamado a viver uma nova experiência, a experiência da liberdade. E nessa liberdade, com tanta alegria dentro do meu coração, eu acabo produzindo, pela ação do Espírito Santo, os dons do Espírito, que se resumem ao amor. Ame sem medida, a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso só é possível porque Jesus nos libertou das algemas do pecado, da condenação eterna. Agora vivemos livres, caminhando como peregrinos aqui na terra, com a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos dando todo o necessário para enfrentar toda e qualquer provação nesse mundo, até o dia em que as portas do paraíso se abrirão e nós finalmente entraremos na gloriosa vida eterna. Que Deus nos ajude e nos conduza sempre debaixo da liberdade em Cristo. Amém. Senhor Deus, graças te damos por nos libertar da condenação eterna, do jugo do pecado. Graças te damos, Senhor, por não exigir de nós algo impossível, que é o cumprimento da lei, mas nos dar de presente o dom da fé. Fortalece a fé de cada um de nós, Senhor, para que continuemos firmes na liberdade que recebemos de Cristo. Que nós, no nosso dia a dia, possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor nos deu, não somente para o nosso proveito, mas para amar ao nosso próximo, que tanto precisa de nós. Fortalece, Senhor, os nossos laços de amor e, acima de tudo, não permita que nada nem ninguém nos afaste do caminho da liberdade que temos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação. Quero convidá-lo a estar conosco nos nossos cultos todos os domingos, 10h30, aqui em Copacabana e também através das redes sociais. Temos também às quartas-feiras, 19h30, aqui em Copacabana, o nosso estudo bíblico presencial, e ao mesmo tempo a gente também transmite esse estudo, para que a gente possa também compartilhar com você que não pode estar aqui pessoalmente. Desejo a você e a sua família as ricas bênçãos de nosso Deus e até o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço, que Deus continue te abençoando.